Olá, seja bem-vindo você aqui no canal que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pelo Instagram, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre neurodesenvolvimento infantil, primeira infância, e hoje vamos estar abordando sobre a fala, sobre o desenvolvimento da fala. Eu sou Alessandra Cardoso, para quem não me conhece ainda, sou pedagoga e neuropsicopedagoga. E hoje vamos estar falando um pouco mais sobre a fala, porque muitos pais nos procuram, muitos ficam preocupados com o desenvolvimento da fala do seu filho, às vezes quando tem um atraso, quando a criança ainda chega a uma certa idade e não está falando ainda as primeiras palavras, há uma preocupação dos pais. Isso é importante, né? Essa preocupação é importante porque todo atraso ele pode sim trazer aí um sinal, seja ele um atraso motor, seja um atraso na fala, um atraso cognitivo, das conquistas sociais. Tudo isso tem que ser observado na criança e é por isso que eu tenho feito esses vídeos e ainda vou fazer outros. O próximo vou estar falando mais sobre o desenvolvimento motor. Por quê? Para trazer um alerta. Outras vezes também, a maioria dos pais, às vezes, não sabe qual é o marco do desenvolvimento, o que tem que ser feito em cada fase. E aqui a gente vai estar abordando um pouquinho sobre isso. Em relação à fala, por exemplo, a criança, quando ela chega lá por volta de 1 ano e 6 meses, ela já pode estar falando de 10 a 20 palavras e por volta de 2 anos ela já pode ter um vocabulário de 200 palavras. Por quê? Porque ela já começa a atribuir e entender que tudo à sua volta tem nome, por isso tem essa multiplicação aí de 1 ano e 6 meses, de 10 a 20 palavras, até os 2 anos, cerca de 200 palavras. Mas muitos pais se preocupam quando o filho chega aí por volta dessa idade e não está ainda falando, porém, os sinais de um atraso, ele pode vir muito antes, né? Quando a gente entende um pouquinho que a fala, ela não começa nessa idade, mas existe toda uma maturação neuronal acontecendo desde a concepção, desde lá da gravidez, desde o momento em que essa criança está se desenvolvendo no útero, tem todo um processo maturacional nesse cérebro e, e qualquer intercorrência, ou alguma questão genética, muitas coisas podem influenciar nesse neurodesenvolvimento. Então, todo atraso, ele tem que ser realmente bem observado, como eu falei, não só o atraso na fala, mas em outros aspectos também. Por que isso tem que ser observado? Você sabe por quê? Porque todo atraso ele pode ser um indício, né? Pode ser aí um alerta de algum transtorno do neurodesenvolvimento. Não quer dizer, você que está me ouvindo agora, meu filho não fala, ai, ai, ai. Não se desespere, né? Calma, que só o fato da criança ainda não falar não é aí somente uma situação isolada, não é aí um diagnóstico, né? Então é todo um processo de investigação. Então você precisa um caso isolado só assim não vai dizer que o seu filho tem um problema no neurodesenvolvimento, mas é um sinal de alerta, porque e é um indício, né? É uma dos pontos críticos. Então, é preciso
os pais terem muita atenção quanto a isso, muita atenção mesmo. Então, por quê? Porque lá o desenvolvimento da fala, ela começa, esse processo maturacional, lá desde os primeiros meses de vida. Então, a criança, por exemplo, com 3 meses, ela já começa a fazer os sons mais vocálicos. E aquele tipo, sons assim, vocálicos. Com 4 meses, a criança ela já imita os sons. Então, um adulto, o adulto faz um som, ela imita esse som e vai acontecendo esse processo. Então, é muito importante você que é pai, mãe, cuidador, professor de creche, que você entenda a importância de você mediar esse processo da fala dessa criança, porque você vai ser esse mediador, né? Se essa criança ficar isolada, nunca ouvir som nenhum, ninguém falando, ela não vai desenvolver esse mecanismo da fala, por mais que ela tenha um cérebro preparado para isso. Então, você é muito importante nesse processo. Você precisa estar em interação. Isso já é como se fosse uma conversa, né? Você faz os sons com a criança, ela repete, aí você tem que dar um intervalo. Então, um exercício é assim, ó. Por exemplo, quando lá nos 6 meses ela já começa a falar os sons monossílabos consonantais, como ma, pá, tá, lá, elas não são assim? É tão engraçadinho, né? Essa fase é muito gostosa, quem já passou sabe, eu já tive 3 filhos e já acompanhei muitas crianças pequenas e sei como que é interessante essa fase, muito bom, né? A gente está vivenciando essa fase e você tem que ajudar ela nesse processo. Então você já tem como se você estivesse fazendo um intervalo de diálogo. A criança fala mamá, papá, lá, aí você vai e repete o que ela falou como se você estivesse realmente tendo um diálogo com ela. Então ela já vai conseguindo assimilar como que é o processo da linguagem, como isso é interessante, não é verdade? Muito interessante. Então, os pais, às vezes, deixam de se alertam, né? Quando a criança não começa a falar, lá depois de um aninho, porém, já existe alguns sinais de alerta aí antes, né? Porque se a criança não emite sons, primeiro vocálicos, depois monossílabos, ela não faz esse processo de imitação. Aí, até os 6 meses, isso já é aí um sinal para a mãe e o pai ficar alerta. Porque aos 8 meses a criança já tem uma maturação, pode falar até as primeiras palavras como mamá, papá, e já com significado. Então, ela já vai atribuir significado a esses monossílabos repetidos. Então, olha como que é esse processo, né, da linguagem indo para a fala. E nós também precisamos, por exemplo, atribuir significado a tudo que está em volta da criança. Então, por exemplo, se você vai dar a mamadeira, então você vai pegar a mamadeira e vai falar mamadeira. E aí ela atribui o significado que aquele objeto se chama mamadeira e ele é usado para alimentá-la. Quando você falar quer a mamadeira, a criança já dá o quê? Aquele sorriso, já manifesta ali algum entendimento. Então ela já tem antes dela falar, ela já compreende pelo menos as situações ou sobre os objetos que estão ao redor dela, que é da vivência dela. Então, objetos como mamadeira, como chupeta, como fralda e outros objetos ou outras situações que estão em volta dela, ela já vai começar a ter o quê?
com algumas compreensões, né, do que está acontecendo na volta dela. Isso é linguagem. Então, não é somente a fala. Por quê? Muitas vezes os pais, lá quando a criança tem um atraso na fala, e aí muitas pessoas vão falar assim, ah, mas cada criança tem seu tempo. Sim, é verdade. Cada criança tem o seu tempo. Porém, existem marcos maturacionais no nosso cérebro para cada processo de neurodesenvolvimento. Então, existem períodos críticos para algumas coisas. A fala, por exemplo, o período crítico dela é ir por volta de 1 ano a 2 anos. São as fases aonde as conexões neuronais vão estar bombando, por isso que tem esse boom, né, de palavras, por exemplo, de 1 ano e meio até 2 anos, porque é um momento que está tendo muitas conexões neuronais, muitas e muitas e muitas. A gente chamada janelas da oportunidade, períodos críticos do aprendizado, né? São aí algumas formas de denominar aí essas fases. Então, a criança tem a fase do sentar, do andar, do falar. Então, tem esses momentos. E aí existe o quê? O período que ela está preparada para começar a fazer isso e o período que, quando começa a passar muito, né, já pode se caracterizar um atraso. Então, isso que a gente tem que ficar alerta. Cada criança tem o seu tempo, porém existe o período aí de margem, né? De meses, de tempos, de quanto tempo está atrasado, já passou muito tempo. Então, nós precisamos estar alertas por quê? Porque quanto antes uma intervenção, no caso de um transtorno do neurodesenvolvimento, essa criança ela vai ter possibilidades de desenvolver a habilidade melhor. Então, por mais que ela venha a ter algum transtorno, como é no caso, por exemplo, do TEA, do TDAH, dos transtornos de aprendizagem, quanto antes essa criança houver uma intervenção, melhor ela vai ter aquela habilidade, né? Os transtornos, eles não têm cura do transtorno, mas tem o quê? Como você trabalhar as habilidades, essa criança ter uma melhor condição de vida, mesmo diante de algum transtorno. Então, por exemplo, o atraso da linguagem, ele pode indicar alguns problemas nos transtornos do neurodesenvolvimento, como o TEA, o TDAH, os transtornos de aprendizagem. Então, por exemplo, às vezes a criança ela pode até ter um atraso ali da linguagem, vamos supor que ela não fale até os 2 anos, depois ela adquire essa fala, porém, mais tarde, lá na alfabetização, essa criança começa a ter problemas na aprendizagem. E aí? Já tinha um indício, aí você começa a pesquisar, quando se leva aí para um profissional, já percebe que você já tinha um indício do transtorno, de um atraso de fala já lá atrás. E o que acontece? O que representa isso? Representa que as áreas responsáveis pela linguagem, elas podem ter alguma alteração. Então, existe uma área chamada área de Wernicke que é responsável pela compreensão da fala. Então, você não pode só falar uma palavra, você tem que saber o que você está falando, qual o significado, qual o léxico dessa palavra, onde você usa, onde você pratica, usa aquela palavra, qual é a utilidade daquela palavra no contexto social. Então, tem todo um arcabouço, né, no cérebro e de significados, de conexões neuronais que vai entender e atribuir isso àquela palavra. Então, é muito importante nós, os pais, cuidadores, professores,
por exemplo, uma criança às vezes está aprendendo a ler e ela ouve uma palavra nova e ela não entende o significado daquela palavra. Ela vai falar: o que que é isso? Aí é muito importante você parar e explicar o que é aquilo. Porque não adianta ela só aprender a ler, ela tem que saber dar significado àquela palavra, senão ela não vai usar aquela palavra para nada, ela não vai aplicar aquela palavra no seu contexto diário. Então é muito importante que ela entenda aquele significado para ela ter isso guardado e ter aplicabilidade no seu dia a dia. Então, quanto à fala, então aqui voltando à questão da fala, então a criança aí pelos 8 meses, ela pode já atribuir essas primeiras palavras com significado como mamá, papá, e 1 ano e meio, ela já consegue entender ordens simples como você fazendo alguns gestos, como vem cá, me dá esse brinquedo, vá lá e pega para mim. E quando você aponta algo, ela já tem o entendimento. Então, isso tudo é o que? A compreensão da fala, que é muito importante. Então, como eu falei, às vezes a criança tem um atraso, mas ela, da fala em si, mas ela consegue compreender o que está em volta. É uma criança que imita. Então, isso já é muito bom, porque, por exemplo, são coisas que são sinais que apontam, por exemplo, para um TEA. A criança que, além dela não falar, ela não compreende em ordem simples, como vai pegar a bola para mim, caiu a sua mamadeira, pega. Se ela e você aponta para um lugar, ela não direciona o olhar, ela não compreende esse contexto, se essa criança ela não imita, se ela não chega aí para 1 ano e pouco, ela não bate um parabéns, ela não dá tchau, se ela não faz imitações de bichinhos, tudo isso é muito preocupante. Então, se você é pai, mãe, cuidador, se você tem alguma criança com esse contexto na sua volta, é importante, é um sinal de alerta, procure um profissional e nas questões da fala em si, procure logo uma fono e procure os profissionais para que está fazendo aí uma investigação melhor sobre essa criança. Então, hoje o que eu queria trazer é justamente isso, essa importância. Então, com 1 ano e 3 meses, ela já consegue entender ordem sem você fazer nenhum gesto. Como eu falei, ela já pode falar aí de cerca de 10 a 20 palavras. Ela já, essa criança já, daqui a pouco, antes dos 2 anos, ela já começa aí formar frases com 2 palavras, como por exemplo, água dá. Ela começa a colocar 2 palavras como uma frase, como um significado. Estão entendendo? E aí ela vai evoluindo nessa frase, e aí com 2 anos ela já pode falar frases com cerca de 3 ou 4 palavras, e aí ela vai evoluindo nesse processo da fala. E a mensagem que eu quero deixar aqui é essa. É muito importante nós estarmos alertas quanto a esse desenvolvimento. É importante você que convive com uma criança estar observando. Como eu falei, eu vou trazer outros vídeos falando mais sobre esse neurodesenvolvimento. O próximo vídeo eu devo falar sobre as questões motoras. E é isso. Você que tem me acompanhado aí no canal, no Instagram, né? O meu canal mudou de nome, agora se chama Neuropsicopedagogia em Ação. Também no Instagram, Neuropsicopedagogia em Ação. Eu gostaria muito que você me desse aí um feedback, que você deixasse um comentário. Você tem alguma criança que está perto de você, que você acompanha, mesmo que você não seja mãe, não seja pai,
que você já observou algum desses sinais de alerta. Você é professor, talvez lá na creche você já observou, já falou e às vezes não foi ouvido. Tem essas situações também, infelizmente, às vezes os pais não querem aceitar, às vezes os professores, e você que é pai está me ouvindo, fique alerta naquilo que o professor do seu filho falar, porque é muito importante, ele convive também com o seu filho ali dia a dia, então fica aí esse alerta. Então deixa aí o seu comentário, se você gostou, o que ficou de dúvida em relação a esse assunto, que a gente faz outro vídeo esclarecendo as dúvidas. Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário, a sua curtida aí no Instagram, tá bom? E você que ainda não me segue ou não se inscreveu no canal, eu te faço esse convite. Esses são o tipo de conteúdo que estamos passando ali e já tem alguns outros vídeos lá e esperamos, ainda vamos colocar muito mais aí ao longo dessa jornada, mas eu preciso de você para estar aí divulgando esse trabalho, para que essas informações possam chegar a algumas pessoas, porque como eu falei, quando tem uma intervenção precoce, isso pode salvar vidas. Sabe por quê? Uma criança com transtorno específico da aprendizagem, por exemplo, ou um TDAH, ela está entre os índices maiores de problemas neuropsiquiátricos no futuro, problemas de suicídio, com suicídio. Então, se você hoje ouve esse vídeo, envia para alguém, um pai, uma mãe, que precisa entender essas informações, e essa criança tem uma intervenção precoce, ela pode prevenir muitos problemas no futuro. Então, por isso eu te convido, tá bom? Até mais e te espero até o próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.